Olá, tudo bem? Graças a Deus, mais um ano o Senhor está nos concedendo, né? Passou um ano, terminamos um ano na casa do Senhor, aos pés do Senhor, e estamos iniciando o primeiro domingo desse ano de 2025. Então, nós vamos meditar um pouquinho na palavra. Curve a sua cabeça só por um instante. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade, por mais um ano que se inicia, sabendo que o Senhor, que tem o controle e o poder de todas as coisas, continuará nos abençoando, nos dirigindo, nos conduzindo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O ano passou. Eu creio que todos nós temos muitas coisas para lembrar do que passou do ano passado. Coisas boas, momentos difíceis, momentos talvez de angústia, de tristeza, momentos aonde ficamos apreensivos. Tudo isso a gente faz uma análise, tudo isso a gente para observar aquilo que nós erramos, aonde nós erramos, para consertar nesse novo ano aquilo que porventura nós deixamos de arrumar e hoje estamos colhendo consequências. Então sempre é importante a gente observar o que passou. O ano de 2024 terminou agora há pouco. Então nós vamos observar, né? Creio que você já fez essa retrospectiva daquilo que aconteceu durante do ano passado. E nós vamos observar então o passado. O ano passado, o passado da nossa vida. É importante fazermos essa reflexão, porque quando a gente faz essa reflexão, a gente tem a oportunidade de consertar o que porventura estava errado. Então a gente pode aprender com os nossos próprios erros, claro, isso é mediante uma observação, uma reflexão, puxa, por que eu fiz aquilo? Eu poderia ter evitado. Ou com os erros dos outros. Olha como aquela pessoa tomou uma atitude errada e ela chegou hoje, está vivendo a consequência daquele erro. Então você pode aprender com seus próprios erros, e espero que a gente não persista no erro, porque às vezes a gente erra uma vez, erra a segunda e continua errando no mesmo local, na mesma situação, e o erro é para a gente aprender com ele. Ou também, como eu falei, aprender com o erro dos outros, que é muito melhor, não é? Olha, se ele caiu, se ele tomou aquela atitude e não deu certo na vida dele, eu também vou evitar tomar uma atitude igual a dele. Então eu posso também aprender com o erro dos outros. Agora, você imagina Deus na sua infinita onipotência, conhecendo o nosso futuro, conhece todas as coisas. Ele nos alerta sempre das consequências que virão, fruto de uma desobediência, fruto de algo que ele declarou através da sua palavra para que a gente não faça e a gente fez. Então ele conhece tudo e ele quer sempre o melhor para nós. Aliás, ele tem a preocupação de nos advertir, de nos orientar antes que a gente caia no pecado ou antes que a gente se desvie dos caminhos do Senhor. Então ele mostra as consequências. Deus é tão maravilhoso que ele não deixa de falar, olha, se você for por esse caminho, você vai ter tais e tais consequências. Pelo contrário, ele alerta, não faça isso, não faça aquilo, para o nosso próprio bem, porque ele nos ama. Como o pai faz, né? Eu lembro do meu pai dando conselho, você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer aquilo outro, você nunca deve prejudicar ninguém, você nunca deve tirar nada de ninguém, aquilo que é seu, o que não é seu não te pertence. Então a gente cresceu com esses princípios cristãos, né? Princípios de moralidade, né? de responsabilidade, de caráter, forjado, firmado também na palavra de Deus. Então é importante um pai que ama o seu filho orientar o filho para que ele não venha a errar, não venha cair em situações desagradáveis lá no futuro. Então Deus sempre nos alerta, muito, 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 sempre nos alerta, melhor dizendo, sempre nos alerta para evitarmos de pecarmos e cairmos em situações difíceis. Você já pensou, né? Qual é o sentimento de Deus, que conhece todas as coisas, quando alguém abandona o verdadeiro caminho? Você que conhece o caminho do Senhor, que conhece a palavra, que conhece as instruções que o Senhor quer de cada um de nós, e de repente você, aos poucos, né, o abandono da fé é aos poucos. É um pouquinho aqui, um pouquinho lá, deixa de orar hoje, deixa de orar amanhã, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de congregar com os meus irmãos, então aos poucos a gente vai se afastando. Você pode imaginar o sentimento de Deus quando ele veio, eu mandei o meu filho amado para morrer por ele, para que ele herdasse a vida eterna. E agora estou vendo, Deus sabe, porque ele conhece, é onipotente, onipresente, onisciente, conhece todas as coisas, ele está tomando um caminho que é caminho de morte, um caminho de separação, um caminho de desvio das coisas que são corretas. Então,
eu posso imaginar que Deus fica muito triste quando ele vê um servo, quando ele vê um de nós se afastando dos caminhos do Senhor, tomando decisões que não agradam ao Senhor. Então eu posso imaginar, né, porque eu como pastor, né, um simples pastor, eu fico triste quando eu vejo um irmão que não vem na igreja, um irmão que a gente convida e não vem, não aparece, não dá satisfação, não tem mais aquele prazer em ir servir ao Senhor. E eu fico triste, então eu posso imaginar o quanto Deus fica triste de saber que nós, comprados, lavados, remidos pelo precioso sangue, não estamos dando valor àquele sacrifício maravilhoso que ele fez por cada um de nós. Agora você pode imaginar, ele, sendo o criador de todas as coisas, ele nos amou tanto, né? E se uma nação, né? Um povo, uma nação se desviasse dos caminhos do Senhor? E se essa nação fosse o próprio povo de Israel? Então é sobre isso que nós vamos meditar, o povo de Israel abandonando os caminhos do Senhor. E olha que foi um povo separado, um povo escolhido, foi através desse povo que o Messias veio. O Messias prometido lá na fundação do mundo, né? Primeiro pecado da desobediência, Deus já prometeu que mandaria o seu Filho amado Jesus Cristo. Então você pode imaginar, Deus vendo uma pessoa se desviando, ele fica muito triste. O sentimento de Deus é de tristeza, porque ele deu o livre-arbítrio. E ele espera que a gente tome a decisão correta de buscá-lo, servi-lo, adorá-lo espontaneamente. Mas quando nós nos desviamos também, nós temos a liberdade de escolha. Eu posso servir a Deus ou não servir a Deus. Agora, quando um povo separado, um povo que foi totalmente cuidado por Deus, né? Desde o início, né? Os patriarcas, depois com Abraão, Isaac e Jacó, vem lá todas as 12 tribos, e Deus teve sempre promessas que daria uma terra prometida para esse povo. E esse povo, então, que conhecia a verdadeira palavra, que sabia exatamente, né, o que tinha que fazer, ele começa aos poucos a abandonar, desobedecer ao Senhor. Lembrando, esse povo foi lá, as 12 tribos desceram para o Egito, ficaram lá 430 anos, depois desceram em 70 almas, saíram lá cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Deus blindou esse povo no Egito para que eles se fortalecessem como nação, não estavam dispersos, estavam no único lugar. Agora Deus vai tirá-los daqui e levá-los a uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel. E Deus dá todas as condições, todas as chances, todas as oportunidades para esse povo reconhecer o cuidado de Deus para com aquele povo, que era um povo separado. Basta lembrar as 10 pragas do Egito, como o povo foi preservado. Os egípcios sofreram todas as 10 pragas, mas o povo de Deus foi preservado. E aí então saíram rumo à terra prometida. E quanto trabalho esse povo deu para Deus, né? Para Moisés, o seu servo, o libertador, e tantas murmurações, tantas coisas que aquele povo obstinado, que tinha as suas raízes ainda, os costumes do Egito, que era um povo idólatra, e eles herdaram aquilo. E Deus teve que fazer o quê? Um tratamento com aquele povo. Aliás, deu chance deles entrarem, depois de 2 anos, na terra prometida. Mas eles tiveram medo das pessoas que moravam na terra prometida. Agora, se é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que foi preparada, que foi trabalhada, que foi cultivada, tinha cidades, tinha plantações. Então, é claro, eles precisavam, pela fé, pelo cuidado que Deus teve até aquele momento de conduzi-los nas margens da terra prometida, eles tinham que tomar posse pela fé. Não, Deus nos trouxe até aqui, agora nós vamos herdar, vamos expulsar esses moradores. Era a ordem que Deus tinha dado. Mas eles com medo, e aí entra o quê? Entra a dúvida. Com medo, eles então desobedecem a Deus. Ainda murmuram porque que Deus os levou até ali. E aí Deus fala para Moisés: olha, Moisés, até quando esse povo vai ficar, né, me desafiando, me tentando? Então, faça com que esse povo volte e fique caminhando por mais 38 anos, somando 40 anos no deserto. É até que esta geração toda seja trocada, e uma nova geração, aqueles que vão nascer no deserto, ou aqueles que tinham de 12 anos para baixo também, ficaram vivos, esta nova geração é que vai herdar a terra prometida. Então aí Moisés está na véspera da terra prometida, e ele então avista a terra prometida, e ele não entra, ele morre no Monte Nebo, e Josué, o seu sucessor, servo levantado por Deus, é que vai conduzir aquela nova geração.
E nós sabemos muito bem das conquistas com Josué, metade do livro de Josué são conquistas, 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 e depois a outra metade ele começa a distribuir para as tribos, mas tinha muita terra ainda a ser conquistada. E a gente vai até o tempo dos juízes, depois nós vamos ver o tempo dos profetas e dos reis, primeiro rei Saul, segundo rei Salomão, terceiro rei Davi, e depois de Davi nós temos primeiro rei Saul, segundo Davi, terceiro Salomão, depois com a morte de Salomão, Roboão era a sucessão da tribo de Judá, e aí a gente vai ver essa série de reis do norte e reis do sul. Houve uma divisão, né? Com a morte de Salomão, Deus prometeu que dividiria o seu reino, das 12 tribos, ele ficaria com apenas 2, Judá e Benjamim. E as 10 tribos seguiram Jeroboão. E esse Jeroboão fez o povo pecar. Levantou altares de ídolos. E aí você vai ver, desde o ano 931, onde houve a divisão do reino, até o ano 722, aonde Deus agora, depois de tantos pecados que aquela nação cometeu, tantos absurdos, Deus agora vai entregá-los às 10 tribos, estamos falando das 10 tribos que seguiram os feitos de Jeroboão, que fez o povo pecar. Várias vezes você vai ver Jeroboão que fez o povo pecar, Jeroboão que fez com que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. Ele é mencionado em várias situações, em várias citações na palavra de Deus, pelo fato de ele fazer o povo pecar. Então nós vamos ler um trechinho de quando aconteceu isso, que Deus se irou, Deus se indignou com aquelas 10 tribos, e aí então aplicou o quê? Uma sentença de juízo. Então, olha, quanto tempo Deus levou para agir, né? Quanto tempo levou? Cerca de 210 anos, do ano 931 até o ano 722, quando houve o cativo das 10 tribos para a Síria, foi esse tempo que Deus, 210 anos, Deus levantando profetas, exortando, olha, não se desviem, abandone seus caminhos. E todos os reis do Reino do Norte foram reis perversos, reis desobedientes, reis que levaram o povo a pecar. Então nós vamos ver esse trechinho aqui, exatamente aonde Deus, depois de ter levantado tantos profetas, tantos avisos, né? E aí isso tudo que nós estamos falando é para a gente olhar para o passado. Estamos olhando para o passado de uma nação, mas nós temos que olhar para o passado da nossa vida. Então vamos fazer aqui uma analogia entre o povo de Israel, as desobediências desse povo e aquilo que também, pela nossa advertência da parte de Deus, a gente desobedece a Deus também. Então é uma retrospectiva do povo que eles passaram e traga para você hoje. O quanto você olha para trás e vê o quantas coisas você poderia ter evitado, poderia ter deixado de fazer. E hoje, infelizmente, nós colhemos o que plantamos. E muitas vezes estamos colhendo dias terríveis, dias amargos, dias de tristeza, porque lá atrás nós não ouvimos a palavra do Senhor, os recados que Deus tem para nós. Porque Deus é maravilhoso, Ele sempre vai avisar com muita antecedência, como Ele fez aqui com o povo. Então, prepara aí você lembrando, né, daquilo que aconteceu com o povo e aquilo que acontece com a gente. Vamos pensar até bem no passado recente, o ano passado, quantas coisas que fizemos de errado no ano passado que poderíamos ter evitado. Mas acompanha comigo, se você puder ler a Bíblia, ou anote aí, para que a gente possa ler depois com mais calma. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 6 a 23. Nós vamos ver então, depois do ano 722, depois de 210 anos da divisão do reino, as 10 tribos agora, depois de vários reis, entram na idolatria, nos costumes dos outros povos, os quais Deus havia pedido para que eles não se contaminassem. Olha, se eles tivessem obedecido, eles não teriam sido levados cativos pelos assírios. Então preste atenção nessa leitura e vamos lembrar, né? Observando o passado de uma nação, observando o meu passado, o que aquela nação sofreu e que muitas vezes hoje, observando o passado, nós não precisamos sofrer também, nós podemos consertar para evitar um futuro erro. Então vamos juntos analisar essa passagem. Aqui, 2 Reis 17, a partir do versículo 6.
No nono ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Samaria era a capital de Israel, as 10 tribos, e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alã, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Então você vai ver que o povo de Israel, as 10 tribos, estamos falando Israel, as 10 tribos, foram levadas cativos para a Síria e foram esparramadas sobre as cidades dos Medos. Eles não foram tomados, né? Os assírios tomaram ali a região onde habitavam as 10 tribos, né? As cidades onde estavam as 10 tribos, mas não, eles deportaram, esparramando aquelas tribos para o reino dos Medos. E aí eles ficaram dispersos e nunca mais voltaram. Olha que castigo tremendo. Por quê? Nós vamos ver agora o porquê de tudo isso. Versículo 7 do capítulo 17 de 2 Reis. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder de Faraó, rei do Egito. Então aqui Deus está falando. Por quê? Deus levantando, né, um profeta para escrever aqui, explicando por que eles estavam sendo levados cativos e explicando também, lembram-se quando vocês saíram do Egito e eu os livrei do Egito? E agora ele começa a fazer um relato. Então, eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. As nações que eles tomaram, né? Eles entraram, tomaram posse das nações, dos cananeus, ali de uma forma geral, os heteus, jebuseus, girgazeus, os filisteus, e agora eles pegaram os costumes desses povos, introduziram os costumes e a idolatria para dentro daquelas 10 tribos, que eram conduzidas por reis que não foram obedientes à palavra de Deus, e agora a consequência veio, e Deus está revelando aqui por que tudo isso aconteceu. Versículo 9, os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus, em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas. Eles construíram altares idólatras. O povo separado, o povo de Deus, o povo que tinha experiência com Deus, que viu milagres e milagres e milagres, livramentos, Deus batalhava nas suas guerras, ia à frente deles, eles conquistaram cidades, tomaram terra prometida. E agora eles construíram altares idólatras, exatamente aquilo que era abominável perante a face do Senhor. Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado diante deles. Então, exatamente como eles faziam postes, ídolos, prestavam sacrifícios para aqueles ídolos pagãos que as nações aonde eles tomaram posse, faziam e praticavam. Então, o Senhor havia expulsado diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Olha, provocar o Senhor a ira é desobedecer às ordens do Senhor. Aliás, de tantas instruções, de tanta graça, de tanta misericórdia, de tanta paciência que Deus tem, e muitas vezes a gente continua no pecado, continua desobedecendo, continua blasfemando, continua murmurando. A gente com isso provoca o Senhor a ira. A gente deixa de reconhecer o que Ele tem feito e começa a reclamar pelo momento que estamos vivendo. Mas qual é o nosso tema aqui? Observando o passado. Por que eu estou passando determinados problemas? Por que o povo de Deus, as 10 tribos agora, vão passar o quê? Um exílio, vão ser levadas cativos? Por causa da desobediência. Deus avisou? Avisou e avisou muito. Por 210 anos, Deus levantou profetas para falar, para exortar, para repreender, para que eles não caíssem em pecado. Prestavam também culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças e os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Deus deu lá os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai para Moisés, depois levantou profetas, passou instruções,
falava através dos profetas, que era o portador da palavra de Deus, entre Deus e o homem, tinha lá o profeta que Deus usava para exortar. E eles recusaram todas essas exortações, e muitos deles, muitas vezes, eles perseguiram os profetas levantados por Deus. Versículo 14, mas eles não quiseram ouvir, foram obstinados, como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Como os antepassados, que tiveram oportunidade, depois de 2 anos, tomarem posse da terra prometida, não fizeram, até que toda aquela geração fosse renovada. E agora essa nova geração, né, que já está lá muitos séculos dentro da terra prometida, também não estão ouvindo o recado dos servos dos profetas. E versículo 15, rejeitaram seus decretos, aliança que ele tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Rejeitaram as advertências e também os decretos, a aliança que Deus havia feito com o povo, separando um povo especial. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Claro, eu vou servir um ídolo que não tem poder para nada, eu me torno inútil como aquele ídolo. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Deus tinha ordenado, não é para imitar, mas eles estavam imitando. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal na forma de bezerros e um poste sagrado de Azerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos celestiais e prestaram culto a Baal. Esqueceram totalmente do Deus criador de todas as coisas, o Deus que havia escolhido esta nação. E aqui olha a gravidade, é o que as nações pagãs faziam, eles estavam imitando, como nós lemos aqui no contexto. Olha o versículo 17, queimaram seus filhos e filhas em sacrifício. Deus nunca pediu um sacrifício humano. Levantaram altares e ídolos e agora queimaram seus filhos para aquele ídolo pagão. Abominável perante o Senhor. Praticaram adivinhação e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprovava, provocando a ira do Senhor. Tudo o que era abominável perante o Senhor, eles praticaram. Só pode ter consequência, meu irmão. Se a gente desobedece totalmente à palavra, não espere coisas boas. Se você sabe que está errando e não conserta o seu erro, tem consequências do erro, porque Deus adverte, mas a Bíblia fala, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Se nós semeamos a obediência, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, nós vamos colher bênçãos na nossa vida. Mas se a gente desobedece, não damos ouvidos à palavra, nós vamos colher momentos difíceis. O povo vai colher agora. O quê? Cativeiro, vão ser levados prisioneiros. Versículo 18. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou da sua presença. Olha, para Deus tomar uma atitude dessa, porque o povo estava totalmente perdido, o povo estava totalmente longe, não havia chance nem oportunidade. Profetas ele levantou, advertência ele deu e o povo não quis saber. Então Deus ficou indignado com eles e expulsou da sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram os costumes que Israel havia introduzido. Judá e Benjamim vão ficar ainda mais alguns anos, lá no ano 586, que Nabucodonosor vai levá-los também para a Babilônia. Mas eles, em vez de olhar, eu falei que a gente aprende com os erros dos outros, ou com os nossos erros. Eles poderiam ter aprendido com as 10 tribos de Israel, que desobedeceram a Deus e foram levadas cativos. Judá e Benjamim continuaram ainda livres, tendo seus reis, tendo os profetas que Deus levantou, mas lá no ano 586, Nabucodonosor vem e leva-os cativos para a Babilônia. Fruto do quê? Da desobediência e também de não aprender com o erro dos outros, seus irmãos, as 10 tribos de Israel. Versículo 20. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas nações de saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, quando houve a separação, 10 tribos para o norte ficaram com Jeroboão e 2 tribos para o sul com o filho de Salomão, Roboão. Então, Jeroboão, filho de Nebate, que introduziu Israel a deixar de seguir o Senhor e levou a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles. Jeroboão começa errado. Ele é o líder das 10 tribos
e ele já faz ídolos, já começa a induzir para aquelas 10 tribos o erro, a idolatria, e nunca nesses 210 anos abandonaram os maus caminhos, até que o Senhor os afastou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado da sua terra e levado para o exílio na Assíria, onde ainda hoje permanece. Jamais eles voltaram do cativeiro. Estes são os chamados samaritanos. Por isso que havia, naquela época de Jesus, uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, pela desobediência, porque os samaritanos se misturaram, claro, eles pertenceram, né, às localidades onde tinha as cidades dos assírios, se contaminaram, se casaram, ficaram uma nação misturada, não era uma nação pura como era o povo de Israel. Então, eram os samaritanos, um povo que se misturou com os assírios. E aí a gente vai ver esse momento, olha como Deus ainda é maravilhoso, como Deus sempre é maravilhoso, como Deus sempre dá chance. Talvez você esteja pensando aí, puxa, eu me encaixo bem nessa situação que esse povo fez. Eu tive advertência, tive pessoas falando, a palavra de Deus falando, mensagens falando, louvor falando, e eu não dei ouvidos. Fui me distanciando, hoje estou longe dos caminhos do Senhor. E hoje estou sentindo o peso das consequências das minhas atitudes erradas. E o povo agora, eu creio, né, que depois de serem levados cativos, perder a sua terra, perder a sua liberdade, talvez aí caiu a ficha, puxa vida, por que que nós não ouvimos aqueles profetas? Por que nós persistimos no erro da desobediência e agora estamos colhendo a consequência dessa desobediência, que é sermos levados cativos? Talvez a gente esteja exatamente, ou talvez você que está me vendo, me ouvindo, talvez esteja nesse momento da sua vida, longe dos caminhos do Senhor, porque lá no passado você abandonou o Senhor. E aí tem a consequência. Então, olha para o passado, observe o teu passado, conserte aquilo que está errado. E aí você vai ver que lá, depois que Jesus, cerca de 750 anos depois, vem Jesus e ele vai passar por Samaria. Ele vai sair lá da Judéia, vai para a Galiléia e ele passa por Samaria, de propósito. E lá você vai ver, Jesus, olha o cuidado de Jesus, ele vai conversar com uma mulher, uma samaritana, que ele foi lá no poço de Jacó, essa mulher foi buscar água ao meio-dia, um horário que não é propício, um horário extremamente quente, mas Jesus, ele sempre acha tempo para falar individualmente com cada um de nós. Ele conversou, teve uma conversa com aquela mulher samaritana, né, pedindo para que ela desse água. E ela fala, você sendo um judeu, pede água a mim, sendo samaritana, porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Mas Jesus fez de propósito, saiu da Judéia para ir para a Galiléia, passou por Samaria, porque ele tinha propósito naquela cidade. E você vai ver que através dessa conversa, ele vai falar, olha, se você soubesse que se você buscasse em mim a água viva, jamais você teria sede. E ele tem um diálogo gostoso, e aí ela conta, né, que olha, eu sou samaritana, Jesus declara que ela não é casada, e que ela já tinha 5 maridos, o que ela tinha agora não era seu marido. E quando ela ouve isso, ela presta atenção e vê que Jesus era alguém especial, era um profeta de Deus. E aí Jesus se declara, eu sou o Messias. Jesus se declarou para os samaritanos. Ele não se declarou ainda nesta época para os próprios judeus, mas ele fez milagres, ele veio para os seus, que eram os judeus. E os próprios judeus não receberam Jesus como seu Messias, mas agora ele está se declarando para os samaritanos, aquele povo que lá no passado, lá 750 anos atrás mais ou menos, foi levado cativo, se misturaram, não era um povo mais puro, né? Não era mais um judeu puro. Mas agora, olha a misericórdia de Jesus, ele veio para os judeus, mas ele acha tempo para os samaritanos. E aí essa mulher, então, vai e volta para a sua cidade, para que os seus moradores, né, as pessoas que ela conhecia naquela cidade, e ele fala, olha, vamos ver que eu encontrei o Messias. E o povo veio para ouvir o Messias. Olha, eu vejo assim, pouca coisa Jesus fez ali, simplesmente ele falou um diálogo. E a mulher creu que ele era o Messias. E o povo que vai vir agora para ouvir Jesus vai crer que ele era o Messias. E quantos milagres Deus fez no meio do povo judeu. Quantas coisas maravilhosas ele fez, né? Ele fez todo tipo de milagre, curou todo tipo de enfermidade, andou sobre as águas, repreendeu o mar, repreendeu o vento, né? Multiplicou pães e peixes, fez de tudo, ressuscitou mortos.
E mesmo assim, o povo obstinado, coração duro, não recebeu Jesus como seu Messias. Então nós vamos ver esse trechinho que está aqui, em primeira João 4, 39 a 42. João 4, 39 a 42. Preste atenção aqui então, João 4, 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. A mulher voltou, contou toda a experiência que havia tido com Jesus lá no poço, e eles, então olha, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos outros creram também. Então, você presta atenção como é maravilhoso a gente ver o poder da palavra. O tempo que Jesus gastou, passando por Samaria, porque ele tinha um objetivo, salvar aquela mulher, e muitos daqueles samaritanos creram que ele era o Messias. Ele não fez milagres algum ali, simplesmente ele revelou o que aquela mulher era, o passado daquela mulher. E Jesus conhece o nosso passado. E ele revela para nós aquilo que está errado, para que a gente tenha chances e oportunidade de consertar a nossa vida. E também tem uma advertência que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios. Presta atenção lá também, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Ele vai lembrar desse tempo de advertência desse povo, vai lembrar das atitudes erradas do povo de Israel no passado. Então ele diz assim, 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando do povo de Israel, que saiu lá com Moisés do Egito. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Paulo está lembrando os coríntios aqui, os judeus coríntios, de Corinto, tudo o que tinha acontecido, como o povo foi rebelde, como o povo abandonou os caminhos do Senhor, embora eles tinham visto grandes milagres. Então, olha, está lembrando lá, olha, observa lá o passado, das nossas gerações passadas, observa. Versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplo para nós. Muitas coisas ocorrem como exemplo, e o povo de Israel é um exemplo para nós. A desobediência de Israel é um exemplo, deve ser um exemplo para nós hoje. Então, essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Estamos cobiçando coisas más no mundo? Não faça isso, abandone esse caminho é caminho de morte. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Murmuravam no deserto, reclamavam de Moisés, de Deus, e Deus levantou serpentes que picavam. Cada um que murmurava era picado pela serpente, até que o povo viu, quanto mais a gente murmura, mais a gente está perecendo aqui nesse deserto. Mas aquilo tudo estava provocando Deus a ira. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Nós estamos nesse tempo. Esse tempo onde o pecado corre solto, a imoralidade, a idolatria, a desonestidade, a corrupção, a maldade, a violência, tudo corre solto. E a gente tem que olhar para tudo isso e não se misturar com essas coisas, não se deixe levar pelas coisas do mundo. Então, que isto sirva como advertência, como o apóstolo Paulo estava falando aos coríntios ali, que isso seja como advertência para nós, que o tempo é chegado, está falando há 2000 anos, quanto mais nós hoje, que 2000 anos se passaram da época que Paulo estava pregando. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Para que não pense você que você é imune ao pecado, ao mundo, às ciladas. Não, não. Nós precisamos estar debaixo da graça, da misericórdia do Senhor todo o tempo. Então ele deixa claro, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Tentação nós vamos ter, né? O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. Então, meu irmão, ele dá as condições para que a gente observe o passado, o nosso passado, o passado de pessoas que você acompanhou, talvez a desgraça dessas pessoas porque tomaram atitudes erradas. Aprenda com o erro dos outros, coloque em prática na sua vida. Mas principalmente com um povo separado, um povo exclusivo, um povo pelo qual o Messias veio, separado para que o Messias viesse. E esse povo, então, pisou na bola. E agora Paulo está voltando a trazer à tona todos os erros daquele povo. Por que eles pereceram, né? Por que eles perderam a oportunidade de serem salvos, como os samaritanos, que houve uma miscigenação com os assírios e eles não eram uma raça mais pura, como eram os judeus. E por isso que eles não se conversavam. Mas Jesus, no seu grande amor, foi lá salvar a mulher samaritana e também muitos daquela cidade tiveram esta oportunidade. Então Jesus, ele quebra todas as barreiras, ele quebra as barreiras, ele quebra todos os paradigmas. Por amor ele faz isso. Então não pense você, o meu caso não tem jeito sim. O teu caso, se você de fato pedir perdão dos seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, restaurar a sua vida, consertar aquilo que está errado, né? Consequências nós colhemos do passado, mas daqui para frente nós podemos semear para um futuro tranquilo, um futuro abençoado. Para nós concluirmos, vá lá comigo, primeira carta de João, 1 João 1, de 5 a 10, nós vamos ver aqui algumas coisas para que a gente também ande na luz, a luz de Cristo, como servos salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ele fala assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está falando aqui de crentes nominais. Falam que são crentes, mas vivem uma vida totalmente mundana, uma vida longe dos caminhos do Senhor, sem temor, sem princípio cristão, né? Estão aqui vivendo o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja ou frequentando a igreja só como um crente nominal, mas não um crente fervoroso, um crente de fato convertido. Então ele fala, tem que andar na luz, como ele na luz está. Não adianta você falar que está na luz, mas andar nas trevas. Falar que faz isso, mas não faz de fato, né? Fala que obedece, mas de fato desobedece a Deus. E ele continua, se porém andarmos à luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então ele nos dá condições de sermos purificados. Se nós buscarmos ao Senhor a salvação. Você que está pensando aí, meu caso não tem solução? Há solução, né? E aí ele afirma, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que fala aqui, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós, porque todos pecaram, diz a palavra lá em Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. Então não há como a gente falar que eu não tenho pecado. Não fumo, não roubo, eu não me prostituo, mas você peca em pensamentos, em atitudes, né? Muitas coisas nós cometemos de errado, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Existem condições de acertar o passado. Observe o passado, reflita e conserte o teu passado daqui para frente. E agora, capítulo 2 de 1 João 2, versículo 1 e 2, para terminarmos. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, não é que nós lemos lá no 1:19? Então nós temos condições de acertar a nossa vida, então vamos acertar a nossa vida. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, sacrifício, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ele é a propiciação, ele foi
dado em sacrifício, derramou o seu sangue por nós, não só por nós, por todos que confessarem ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, pedirem perdão dos seus pecados, reconhecerem com Ele como Senhor e Salvador, serão salvos. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo, como diz a palavra. Então você que está me ouvindo, talvez esteja distante, talvez esteja separado, talvez esteja colhendo algo terrível, porque ele semeou lá no passado algo que hoje, infelizmente, é inevitável. O que semeamos, colhemos. Mas daqui para frente nós podemos mudar a história da nossa vida. A gente olha para o passado, observa o passado, para consertar agora, com os erros do passado, o nosso futuro. E a chance nós temos a qualquer momento, porque Deus está sempre, através de Jesus, sempre de braços abertos. Então o convite é esse: conserte aquilo que está errado, observe e não volte a errar, não volte a pecar, não volte a cometer os mesmos erros, caindo nos mesmos erros, nas mesmas iniquidades, né? O afastamento da palavra de Deus, distanciamento da casa do Senhor. Conserte a sua vida. Se você quer um futuro tranquilo, a possibilidade está nas suas mãos. Você decide. Nós decidimos o nosso futuro. Então, a palavra é esta. Você pode meditar com mais calma. Nós observamos um povo separado, um povo escolhido, um povo abençoado, onde Deus fez muitos milagres. Esse povo abandonou os caminhos. Consequência, foram levados cativos e nunca mais regressaram. As duas tribos, Judá e Benjamim, mais tarde foram levados cativos, 70 anos ficaram na Babilônia, e depois eles voltaram, né, porque Deus tinha promessa com a dinastia de Davi, até que viesse o Messias. Mas as 10 tribos que seguiram Jeroboão logo no início, no ano 931, desobedeceram, já começaram com o pecado e nunca saíram do pecado. Então, por quê? Por que não observar o que eles fizeram e falar: não, eu pequei no passado, mas agora eu não quero pecar mais. Eu deixei de fazer coisas que eu deveria ter feito, agora eu vou passar a fazer, passar a praticar, passar a observar aquilo que o Senhor espera de mim. Espero que esta palavra tenha tocado o seu coração, como tocou no meu também. Sempre estamos fazendo uma retrospectiva da nossa vida, uma autoanálise daquilo que estamos fazendo de errado, para consertarmos, e há sempre um tempo certo para acertarmos a nossa vida com Deus. Curve a sua cabeça por mais um instante, vamos terminar essa meditação com esta oração. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, por esta passagem tão linda, conhecida por todos nós, por muitos de nós, pelo menos, porque nós conhecemos a história do povo de Israel, como o povo foi rebelde, como o povo foi obstinado, como o povo foi desobediente e como as consequências vieram. Senhor, que nós que estamos aqui nesse tempo onde está próximo à tua vinda, próximo ao fim desse tempo, dessa época. Então, ó Deus, ajuda-nos a colocarmos em prática a tua palavra, consertarmos aquilo que está errado na nossa vida. Aqueles que estão me ouvindo, Senhor, dá forças para aqueles que estão sem força, sem vigor, sem ânimo, desesperados. Nós pedimos, Senhor, a tua graça, a tua compaixão, a tua misericórdia, para que todos voltem aos teus caminhos, aqueles que estão distantes, que voltem aos teus caminhos. E aqueles que estão te servindo, ó Deus, que continuem firmes, te servindo, porque estamos plantando, ó Deus, um futuro tranquilo, um futuro de paz e uma eternidade segura com o Senhor para todo sempre. A nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, um feliz ano novo, que Deus possa te abençoar, te prosperar muito durante todo este ano, que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus, tá bom? Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.